Seja bem-vindo ao nosso podcast Solitude Divina. Para enriquecer ainda mais nosso imaginário, colocamos nosso conteúdo para debate. Bem-vindos ao UOL Debate. Hoje a gente mergulha num tema que, está no centro da experiência de fé de milhões de pessoas: a preparação para a Eucaristia. E o material que a gente tem em mãos, ele não dá uma fórmula pronta, né? Pelo contrário, ele revela uma tensão bem profunda sobre a disposição interior para esse momento. Exatamente. E a questão que surge dali é fascinante. O que deve prevalecer no coração de quem se prepara para comungar? É a alegria, aquela alegria exultante de quem vai para uma festa, para um encontro de amor? Ou é o reconhecimento sóbrio, quase esmagador, da própria pequenez, da indignidade diante do sagrado? É uma pergunta que define não só um momento, mas uma espiritualidade inteira, né? A forma como a gente responde isso colore toda a nossa relação com o divino. E é sobre isso que a gente vai se aprofundar. Do meu lado, eu vou defender que a alegria é a atitude primordial. É a força motriz, sabe? O sentimento que nos põe a caminho do altar, entendendo a Eucaristia como essa celebração máxima do amor que nos acolhe. E eu vou argumentar que a humildade radical, inspirada no modelo que a própria liturgia nos oferece, é o fundamento, é indispensável. Sem essa base, sem esse reconhecimento profundo, a alegria, ela corre um sério risco de se tornar superficial, uma emoção que não transforma de verdade. Olha, a minha perspectiva parte de uma imagem muito poderosa que está no material que a gente analisou, a do peregrino. Pensa só, imagina a jornada de alguém que caminhou dias, talvez semanas, e de repente, no horizonte avista a Cidade Santa, o destino final. Qual é o primeiro sentimento? Não é um exame de consciência sobre os erros da viagem. É uma alegria pura. É um alívio, uma exultação. O salmista mesmo diz: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é a convocação. A missa não pode ser encarada como um peso, uma obrigação sombria. O texto é claro, diz que tem que ser uma alegria imensa saber que o próprio Deus nos espera pessoalmente. E o argumento mais forte para mim é a natureza da Eucaristia como remédio. O material afirma isso, né? Jesus não veio como um prêmio para os perfeitos. Ele veio como alimento e remédio para os fracos. Então, quando você está doente e um médico te oferece a cura, sua atitude não é ficar focado na doença, mas se alegrar com a experiência da cura. A alegria, portanto, não é só uma consequência. Ela é o ponto de partida. É o reconhecimento do convite. Eu entendo a beleza dessa imagem, de verdade. Mas eu a vejo como a conclusão da jornada, e não o primeiro passo. Para mim, a raiz de uma preparação autêntica precisa ser outra, mais profunda e talvez mais desconfortável: a humildade. E o nosso material, não podia ser mais explícito ao nos dar um modelo perfeito. O centurião de Cafarnaum. É uma figura extraordinária. Ele não era do povo escolhido, ele era um oficial romano, um pagão. E, no entanto, é dele que vem uma lição de virtude tão profunda que o próprio Jesus se admira. A atitude dele é a que a sabedoria de séculos da Igreja nos convida a rezar, literalmente segundos antes de comungar. O reconhecimento de que não somos dignos. Senhor, eu não sou digno. Santo Agostinho, que a gente citou na reflexão, diz que a humildade não nos afasta de Deus, ela é a porta de entrada. E por quê? Porque é só quando a gente se esvazia de nós mesmos, do nosso orgulho, sabe? Da nossa falsa autossuficiência que Deus pode preencher a gente de verdade. A humildade, nesse sentido, é a nossa maior proteção contra o maior perigo que o texto aponta: a rotina, a frieza, o receber o sagrado de forma mecânica. A alegria sem esse lastro, ela é uma casa construída na areia. Você levanta um ponto crucial sobre a rotina, mas eu te pergunto, um foco excessivo na indignidade não pode levar a um outro problema? Tipo, a paralisia, a escrupulosidade. O convite é para uma festa de amor. Se um grande amigo que te ama de verdade te convida para um banquete na casa dele, a sua primeira reação é de gratidão, de alegria por ser querido. Você não vai passar a noite anterior fazendo uma análise forense de todas as suas falhas para estar ali. O amor de quem convida supera isso.
A advertência de São Paulo que o texto menciona é gravíssima, sem dúvida. Mas a quem ela se dirige? Ela mira na hipocrisia, na falta de sinceridade, no pecado grave. Ela não quer anular o sentimento natural de pequenez que o amor de Deus gera e, ao mesmo tempo, cura. Focar só na primeira parte da frase, não sou digno, faz a gente esquecer o que vem depois, que é o mais importante. Mas dizei uma palavra e serei salvo. A confiança na palavra que salva é um ato de fé que transborda em alegria. Mas é impossível separar as duas partes da frase. A segunda só tem força por causa da primeira. A confiança na palavra que salva é tão poderosa justamente porque ela nasce de um reconhecimento honesto da própria condição. Você fala de hipocrisia, e com razão. Mas essa hipocrisia não pode ser também a de quem se aproxima com uma alegria meio forçada, ignorando a própria realidade interior? O material usa uma linguagem forte. Receber o corpo e o sangue de Cristo de forma indigna é uma coisa muito, muito séria. Essa seriedade não quer paralisar, ela quer despertar a reverência. E a reverência nasce diretamente do abismo que a gente percebe entre a nossa pequenez e a grandeza infinita do mistério. O texto fala num exame de consciência sincero como um passo fundamental. Isso não é um ato de alegria, é um ato de verdade, muitas vezes doloroso. É um ato de humildade. A alegria sem esse contrapeso, ela pode virar presunção, pode nos levar a esquecer a quem estamos recebendo. É a humildade que nos lembra que não é um encontro de iguais. Somos nós, criaturas, nos aproximando do Criador. A alegria só é autêntica quando brota daí. Entendo. A reverência é inegociável, concordo. Mas vamos levar isso para uma situação prática que o próprio texto nos dá. O coração frio, a aridez espiritual. O que fazer quando falta o fervor? Quando a alegria parece impossível? Se a humildade, nesse sentido de reconhecer a inadequação, fosse a única porta, talvez a resposta lógica fosse se afastar. Não estou preparado, estou frio demais, melhor não ir. Seria um ato de humildade, certo? Seria uma lógica possível. Mas o material oferece uma solução que eu acho revolucionária e que fortalece a minha posição. A recomendação é o oposto. Não se afaste. E a frase é marcante. É justamente quando a gente se sente gelado por dentro que mais precisa chegar perto do fogo do amor de Deus. Para mim, isso é a prova definitiva de que a Eucaristia é remédio, não recompensa. É a nossa necessidade, a nossa frieza, o nosso quebrantamento que nos qualifica. E a resposta a essa necessidade é buscar a cura. É um movimento de esperança e, portanto, de uma forma de alegria. A alegria da cura que foi prometida. Essa frase é realmente marcante, mas eu a interpreto de uma maneira que reforce a primazia da humildade, não que anula. A recomendação não é uma licença para passividade. Não é sente-se aí, frio como está, e espere que algo aconteça. A recomendação é chegar perto do fogo. Esse movimento ativo, o chegar perto, ele já implica um reconhecimento consciente da própria frieza. É admitir a própria impotência. Essa súplica por calor, esse desejo de ser aquecida, já é em si um ato de humildade muito profundo. É dizer, estou gelada, não consigo me aquecer sozinha, preciso desesperadamente do teu fogo. O perigo que o texto alerta e que eu reitero é o de transformar o encontro mais incrível que existe numa coisa mecânica. A abordagem que ignora a necessidade de reconhecer a própria frieza corre o risco de fazer exatamente isso, chegar diante do fogo de forma passiva, esperando um resultado automático. É a humildade que nos faz clamar por calor, que nos faz buscar a chama, transformando um ato mecânico num encontro pessoal. Sem humildade, a gente nem percebe que está frio. Mas esse desejo de ser aquecido, essa esperança de transformação, isso já não é uma forma de alegria? Talvez não uma alegria barulhenta, mas a alegria silenciosa da esperança. Isso me leva de volta ao modelo do centurião, que você colocou como o pilar do seu argumento. Eu concordo que ele é o modelo, mas o que exatamente Jesus admirou nele? O texto destaca que foi a fé absoluta no poder da palavra de Jesus. A humildade dele, o não sou digno,
É a condição, é o solo fértil que permite que essa fé imensa floresça. Uma fé que confia plenamente na cura. E a confiança na salvação é, em última instância, a fonte da alegria mais profunda. A atitude do centurião não é de desespero ou de autopunição, é de confiança total. Ele não diz, não sou digno, portanto vá embora. Ele diz, não sou digno, mas eu sei que uma só palavra sua é suficiente. Essa confiança no poder de Deus é uma fonte de alegria imensa, a mesma do peregrino que avista a cidade. A humildade abre a porta para uma fé que resulta em alegria. Sua análise da fé dele é precisa, mas a questão crucial, para mim, é o momento. É a ordem dos fatores. A sabedoria da igreja ao estruturar a liturgia é a nossa melhor guia, né? E onde ela coloca as palavras do centurião? Não é no início da missa, não é no meio, é a oração final. É o último limiar a ser cruzado antes do encontro sacramental. É a última coisa que a gente diz antes do nosso amém pessoal. Pensa na jornada. A alegria do salmista nos leva até a porta do templo. Entramos, ouvimos a palavra, professamos a fé, mas no momento final, no limiar do Santo dos Santos, a atitude que a igreja nos propõe não é o grito de alegria do peregrino, é o sussurro humilde do centurião. É como se toda a alegria que foi construída na celebração precisasse ser purificada, refinada por esse ato final de humildade. É essa humildade que garante que a nossa aproximação seja feita com a reverência devida, com a consciência da grandeza do mistério. A alegria nos leva até a porta, eu concordo. Mas é a humildade que nos permite entrar. Olha, eu acredito que a nossa conversa revelou que alegria e humildade não são opostas de jeito nenhum. Elas são parceiras, se precisam. No entanto, eu mantenho a minha convicção de que o impulso inicial, a motivação primária que nos põe em movimento, tem que ser a alegria. A alegria de se saber convidado, amado, esperado por um Deus que se faz remédio. A própria palavra Eucaristia significa ação de graças, e a gratidão é filha da alegria. É a resposta feliz a um dom que a gente sabe que não merece. Nesse esquema, a humildade funciona como a guardiã dessa alegria. Ela protege para que ela seja verdadeira, profunda e não vire uma euforia superficial ou, pior, presunção. A alegria é o motor, a humildade é o leme. Concordo totalmente que são parceiras inseparáveis, mas a questão da hierarquia entre elas é fundamental, e aqui a gente diverge. A reflexão que analisamos, ao colocar o centurião como modelo culminante, o ato final antes do encontro, nos mostra que a humildade é o alicerce. É a fundação sobre a qual a alegria pode ser construída com segurança. É a humildade que nos permite, em primeiro lugar, reconhecer nossa necessidade do remédio e a magnitude do dom. Sem a base sólida da humildade, a alegria vê um edifício frágil, vulnerável à rotina, à frieza e à presunção. A consciência honesta da própria pequenez é o que torna o encontro verdadeiramente grandioso, transformador e, por fim, fonte de uma alegria que o mundo não pode dar. Fica claro, então, que a preparação para este encontro não é uma equação simples, né? É uma tensão dinâmica e vital. É a dança entre a exultação do filho amado que corre por os braços do pai e a reverência profunda do servo diante da majestade do seu senhor. Exatamente. O material que a gente explorou hoje não entrega uma resposta final, mas sim um convite. Um convite para a gente cultivar os dois sentimentos, encontrando na nossa própria jornada o equilíbrio delicado entre reconhecer quem somos e celebrar com assombro e gratidão quem nos espera. Nossa, muito bom nosso debate, hein? Conta aí pra mim, fui produtivo para você? Qual argumento mexeu mais contigo? Escreva no comentário qual foi o melhor argumento. Se gostou, curte e compartilhe o nosso canal. Vamos espalhar essa semente da verdade em todos os cantos. Até a próxima e fique com Deus. From the depths of shadows where I had been, your voice like whispers, a calm in a storm. You pull me
so clear. In the void you erased my fear. Hands that lifted where I had fallen. No stars above, no moon to guide. Still your presence stayed by my side. In the silence I knew I was alive. You pulled me out of the night, took my darkness, turned it to light. Oh, in the silence I found my fight. In the quiet, you remain so true. In the silence